Irmãos, Efésios 4:22 diz assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Até aqui. Qual tem sido a nossa performance espiritual? O que lhe vem à mente quando eu digo a palavra performance? Performance, desempenho ou desempenhar algo. Ou, você sabe, performance, desempenho, rendimento, ou seja, resultado, comportamento, eficiência. É o resultado daquilo que eu estou entregando de alguma coisa. Amém? Qual tem sido a nossa performance espiritual? Como tem sido a nossa vida no dia a dia espiritual? Eu tenho sido um cristão de alta performance? Ou tenho sido um cristão de baixa performance? Ou de performance moderada? O que não é bom segundo a palavra. Porque cristãos de performance moderada são cristãos mornos, diz a palavra. Amém? E desse Deus fala que ele vomita da boca. Ou então, é melhor ou ser alta performance ou ser alta performance. Acharam que eu ia falar ou é alta ou é baixa, né? Mas não, ou é alta ou é alta. Nós não temos escolha, irmãos. Eu não posso ser um cristão moderado, morno, porque eu não fico bem diante da palavra nessa condição. E eu também não posso ser um cristão de baixa performance, porque eu não estou entregando aquilo que Deus está esperando que eu entregue. Amém? A minha produtividade espiritual não está sendo boa, se eu vivo na baixa performance. Mas quando eu ando em alta performance espiritual, é porque eu estou conseguindo entregar aquilo que Deus espera que eu entregue. Aleluia! É porque eu estou sendo produtivo no lado espiritual. É porque eu estou gerando bons resultados espirituais. É porque Deus está se agradando daquilo que eu estou entregando para Ele. Amém? Há um prazer da parte de Deus quando nós desempenhamos uma alta performance. Amém? Quem trabalha em empresa, produção de empresa, eu já trabalhei muito. Nós ouvimos, dentro da produção de uma empresa, se ouve muito falar disso, certo? Se ouve falar muito, performance, desempenho, produtividade, rendimento, a potência com que eu estou entregando algo. Potência, irmãos. Eu vou fazer um resumo do que é potência dentro de tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Potência é quando duas pessoas realizam o mesmo trabalho, a mesma atividade, o mesmo movimento, mas uma entrega um resultado
melhor do que o outro. Amém? Isso é potência. Deus quer que nós sejamos potentes espiritualmente, amém? Deus quer que nós estejamos numa performance de potência, de força, de trabalho, de agitação, de alta performance para Ele. Existem muitos jargões hoje em dia, fazendo com que cristãos vivam em baixa ou em moderada performance. Por exemplo, acho que eu anotei, porque eu não vou lembrar, acho que de cabeça. Sou um falho e pecador mesmo, né? Sou falho e pecador mesmo. Nós temos que tomar cuidado com essas frases, com esses jargões, irmãos. Ah, eu sou falho e sou pecador. Eu sou falho, eu sou pecador, então, né? Faz parte. Muito cuidado com esse tipo de jargão, porque esse tipo de jargão pode nos fazer afrouxar o cinto de segurança. Para que serve um cinto de segurança? Para nossa segurança, certo? O cinto de segurança de um carro, ele serve para nos proteger, se no caso de uma colisão acontecer, nossa, até rimei agora, hein? Se no caso de uma colisão acontecer, nós estejamos presos ao banco e não sejamos lançados para fora do carro, encontra um para-brisa de um carro e machuque a cabeça, por exemplo. Então nós não podemos afrouxar o nosso cinto de segurança espiritual, amém, irmãos? Esses tipos de jargão que eu sou falho, sou pecador mesmo, nós temos que tomar cuidado com isso. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Isso nos leva a baixa performance, ou a moderada performance. Mas não é isso que Deus espera de nós, amém? Ah, eu não sou perfeito mesmo, né? Eu não sou perfeito. Mas o que é que Deus espera de nós? Eu não sou perfeito, mas o que Deus espera de nós? Deus quer que eu tenha moderada performance ou baixa performance? Ou alta performance? Deus quer que eu tenha alta performance. Então esse jargão não serve mais para a minha vida, porque eu quero buscar a alta performance. Eu quero viver em um desempenho espiritual elevado, um patamar diferente. Eu quero subir o patamar, o nível. Amém? Para que eu possa desempenhar aquilo que Deus me chamou para desempenhar, vivendo a vocação de Deus. Eu tenho que ser um cristão de alta performance. Eu tenho que ser produtivo espiritualmente. Eu tenho que ter um bom rendimento. Dentro da produção de uma empresa, se uma pessoa, ela não tem uma boa performance, ela não tem um bom rendimento produtivo, ela não passa dos 3 meses de experiência. Por quê? Porque ela teve baixa performance. Se é uma pessoa que está dentro de uma empresa, de uma área produtiva, e ela vinha numa alta performance, e ela teve uma queda e baixou a performance dela, ela vai trabalhando junto com o seu gestor um plano de recuperação para voltar à alta performance. Deus faz a mesma coisa conosco, nós só precisamos entender o momento que Ele está falando isso conosco, amém, irmãos? Há momentos que talvez você já tenha vivido na alta performance espiritual, mas de repente pode ser que houve uma baixa de nível, e nós descemos no nível moderado ou baixo da performance. Eu quero dizer para você que o seu gestor espiritual, chamado Jesus Cristo, quer trabalhar um plano de recuperação nas nossas vidas, para que nós voltemos ao patamar elevado de uma alta performance espiritual, sendo produtivos, amém, irmãos? Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Deus é bom! Ah, perfeito é só Jesus. Só Jesus é perfeito. Ah, só Jesus é perfeito. Jesus fazia porque Jesus é Deus.
Jesus veio para ser um exemplo como homem, amém? Se esvaziando de toda a sua glória, diz a palavra, tomando a forma de servo, de homem. Ele deixou a sua glória, tomou a forma de homem, foi um exemplo de vida cristã de alta performance aqui neste mundo, amém, irmãos? Para que nós pudéssemos viver no mesmo padrão que ele. Quando houve a divisão do Antigo para o Novo Testamento, Deus elevou o patamar espiritual. Porque a partir daquele momento, com a ressurreição de Jesus, ele passou a morar, o homem passou a ter a possibilidade de ter Deus morando dentro dele. O que não tinha no Antigo Testamento. Então Deus elevou o patamar. Opa! O próprio Deus mora dentro de cada um de nós, aqueles que o aceitam. Ele passa a morar dentro do homem, dentro de você. E dali ele começa a fazer um trabalho. Uma coisa é nascer de novo, outra coisa é o processo de crescimento espiritual. Amém? O novo nascimento é uma coisa, é quando nós aceitamos Jesus e a nossa natureza, que era infernal, se tornou no céu. Amém? Era maldita, agora é uma bênção. Isso é novo nascimento. Agora, o processo de crescimento espiritual, entrar nesse caminho de alta performance espiritual, de crescer, de buscar a Deus, de viver uma vida regrada, alinhada à palavra, de santidade, ao padrão que Deus quer que nós vivamos, isso é uma outra coisa e ela depende muito de nós. Amém? Tanto que a palavra fala, se nós voltarmos para Efésios capítulo 4, no versículo 22, ele fala assim no versículo 24, ó. 23, ele fala assim, ó. E vos renoveis. Vos renoveis. Vos renoveis. Amém, irmãos? A renovação é uma responsabilidade nossa. Eu sou responsável por renovar a minha mente. Eu sou responsável por renovar a minha vida espiritual. Eu sou responsável por tirar aquilo que não está sendo legal na minha vida. E está me levando para um nível de baixa performance. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho a ajuda de Jesus, que é o meu gestor. Mas o primeiro passo é nosso. Amém? Eu vou pedir para Deus tirar esse púlpito daqui e levar ele lá para aquele canto. E eu vou ficar orando a vida inteira. Irmãos, tem oração que nunca vai ser respondida. Não sei se isso soa como revelação para você. Mas tem oração que a gente vai ficar orando, dependendo da oração, a vida inteira e nós nunca vamos receber. Porque a gente está orando errado. Espírito Santo, me ajuda a tirar esse púlpito daqui, porque está me atrapalhando aqui e levar para aquele canto. E Deus não vai tirar enquanto eu não pegar no púlpito aqui primeiro, e Ele vai pegar do outro lado e levar lá naquele canto. Amém? O processo de transformação depende de nós, primeiramente. É nós que temos que dar o primeiro passo. Sair da baixa performance e voltar para a alta performance é responsabilidade nossa. Sair da alta performance e cair para a baixa performance também é responsabilidade nossa. Porque o Espírito Santo jamais vai nos levar para a baixa performance. O Espírito Santo é o maior e melhor de todos os treinadores que eu já vi. Amém? Sabe quando vem aquela palavra de Deus por dentro? Sabe aquela palavra que vem de Deus por dentro? Aquela que vem daqui, ó. Que é uma palavra que vai corrigir algo nas nossas vidas. Que vem como revelação, mostrando algo que tem que ser
transformado? Já aconteceu muitas vezes comigo. O Espírito traz algo, revela algo, me ilumina por dentro, falando, isso não está legal. Isso precisa ser transformado. Você precisa tirar isso de dentro de você. Você precisa mudar esse hábito. Você precisa mudar essa rotina. Você precisa mudar esse pensamento. Você precisa transformar esse sentimento, para que você possa sair dessa baixa performance e ir para o lugar aonde eu quero colocar você, que é no topo. Eu vou repetir essa frase. É para o topo que Deus quer te levar. Jesus não acende uma luz para ficar guardada debaixo da cama, diz a palavra, irmãos. Deus acendeu uma luz na minha e na sua vida. É para colocar no pico, no topo do monte. É para que as pessoas vejam mesmo. Para que as pessoas vejam que há ali um cristão. Há ali um crente de verdade. Há ali um verdadeiro adorador. Há ali alguém que faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Que ora, que tem fé, que medita na palavra, que tem uma palavra de bênção, bem temperada, que vai servir de salvação para outra pessoa. Para que serve um farol? Eu já preguei sobre isso aqui. Para que serve um farol? Para trazer orientação aos navegantes. Tem o mar, e tem os navegantes, os navios, a tripulação ali no navio, e eles precisam de uma orientação no mar. O farol está ali girando com a luz acesa. Deus quer fazer de nós esse farol, que traz orientação para as outras pessoas. Deus quer fazer isso conosco, irmãos. Ele quer nos levar para um patamar diferente espiritual, melhor. Ele quer fazer com que nós sejamos cristãos de alta performance. Vou dar um exemplo de produtividade espiritual, de uma boa produtividade espiritual. Tem pessoa que ganha alma, que consegue, é um evangelista nato. É nato porque ele foi chamado para aquilo. E ele ganha almas, ele evangeliza, ele consegue ganhar novas almas para Deus. Isso é, e quanto mais ele ganha, com mais velocidade, uma performance melhor ele tem no reino espiritual. Como é que a gente faz para tirar um carro da inércia? O carro está parado. Está aqui parado o carro. Qual que é o procedimento? O processo para você fazer, para você gerar movimento no carro. Primeira coisa, você tem que estar com a chave do carro. Abre a porta do carro, entra no carro, põe a chave na ignição, vira a chave, dá partida. Partiu o motor. Solta o freio de mão, engata a primeira marcha com o pé embreado, solta o pé da embreagem, e o carro começa a sair de primeira marcha. Primeira marcha só tem força, mas não tem velocidade, que é justamente para fazer o arranque do veículo, para ele ter força para sair da inércia. É por isso que a primeira marcha, ela é projetada para ter força e não velocidade. E conforme o carro vai ganhando velocidade, vai trocando-se de marcha, e o veículo vai ganhando velocidade, o rendimento dele vai sendo cada vez maior, ele vai sendo mais produtivo na velocidade, porque há uma potência ali disponível, e o motor está usando aquela potência. Você é o motor de Deus aqui nessa terra, meu irmão. Há uma potência dentro de você. E Deus quer fazer com que nós usemos essa potência no máximo dela, sendo produtivos, tendo alto rendimento. Obrigado, Tiagão.
Amém? É isso que Deus quer fazer com a gente. Alta performance. Sejamos um cristão de alta performance. Comecemos algo hoje. Um dia, uma hora, tem que começar algo. Só que se nós demorarmos para começar, mais demorado vai ser para alcançar a nossa meta. Qual é a meta de Deus para nós? O que Deus tem de meta para nós, irmãos? Qual que é o alvo que Deus tem colocado para nós, como cristãos de alta performance? Plenitude. Deus quer que nós alcancemos a plenitude de Deus, a plenitude dEle. É possível? A palavra diz que é. Está na palavra. Que Deus espera que nós alcancemos a plenitude do conhecimento dEle. Mas não é só o conhecimento. É usar o conhecimento com toda a potência que é nos dada. Amém? É isso que Deus quer de nós. Que nós alcancemos a perfeição nele. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados, se é que estamos. Se é que estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Amém? Se não começou esse processo, tem que começar uma hora. Que seja hoje. Que seja hoje o start, o início desse processo nas nossas vidas. De aperfeiçoamento da parte de Deus. Porque eu quero ter alto rendimento espiritual. Porque eu quero ser um cristão de alta performance. Porque eu não quero viver na baixa. Eu quero viver na alta. Amém? Não é assim, no âmbito social, não é assim que é dividida a categoria? Baixa e alta sociedade? A média hoje está em extinção, né? Teve um crescimento da média nos anos para trás, mas hoje está, ou é alta ou o destaque maior, é o alto é baixa. Eu quero viver na alta espiritual. Amém? Para que serve a marcha lenta de um carro? O carro está ali parado, na inércia, e está em marcha lenta. Está só girando o motor, para manter ligado. Está só girando o motor do carro está ali, ó. Blá, 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 blá. O motor está girando, mas ele está parado. Só serve para isso. Agora, quando eu engato uma marcha, que é o início de tudo, primeira marcha, o processo começa. Amém? Aí começa o processo de busca da alta performance, que é a alta velocidade. Não estou falando que é para pegar a pista e andar em alta velocidade com o carro. Eu estou dando um exemplo do processo em si. Aquele carro foi projetado para aquilo. Você pegar um carro com motor de 200 cavalos, a potência que aquele carro tem para chegar a uma velocidade em 5 segundos. É isso que eu estou falando do lado espiritual, irmãos. É você engatar a primeira marcha da sua vida espiritual e ir de 0 a 10 em 2 segundos. Amém? É velocidade. Deus tem pressa, irmãos. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Jesus está voltando. Eu e a Má, nós fizemos o curso bíblico já há 3 anos que nós terminamos, né, amor? Nós terminamos em 2017, no Rema em Campinas. No ano de 2017, nós tivemos a matéria de escatologia. E naquele mesmo ano, o pastor que ministrou a aula para nós, já dizia: nada mais impede a vinda de Jesus. Não tem nada. É iminente, pode acontecer a qualquer momento. Deus tem pressa para salvar almas. Nós estamos em uma dispensação chamada graça. É um favor imerecido de Deus. Eu não faço nada por merecer. Ele quis fazer algo por nós. Então está disponível. Todos aqueles que o aceitam são
recebem o poder da graça, são nascidos de novo, amém? São salvos. Deus tem pressa em salvar almas, e Ele está depositando a confiança em cada um de nós, amém? Para que nós corramos a carreira a qual fomos chamados para correr, irmãos. O apóstolo Paulo disse isso, em Hebreus 12, se não me engano. Nós estamos aqui para correr uma carreira, vocacionada por Deus, para que nós estejamos sendo instrumentos na mão de Deus, como um motor, com potência, para ganhar almas, amém? E também para salvar as nossas vidas, para nos salvar. É 15 para as 9? Eu comecei a palavra 8:10. 8:10. Então a gente vai encerrar. Só um exemplo para a gente. Não, nós vamos encerrar aqui. Não, eu vou dar o exemplo. A palavra fala de planejamento estratégico. Planejamento estratégico é quando você, por exemplo, tem um livro, chama Arte da Guerra. Ele fala de estratégia militar. É um livro bem bacana, falando de estratégia, para quem gosta dessas coisas, é um livro bem legal. É de um chinês, né? Ele é chinês, né? Foi um general chinês, lá de 1000 e poucos. Você não sai para a guerra de qualquer jeito, irmãos. A gente não vai para a luta de qualquer jeito. Amém? Eu não saio atirando em todo mundo numa guerra. Há todo um planejamento estratégico antes. Por exemplo, a palavra fala isso. Um rei, ele não sai para batalhar contra um outro reino sem antes chamar os seus conselheiros e tirar conselhos com eles sobre o potencial do seu adversário, principalmente se o número de guerreiros dele for menor do que o do adversário. A Bíblia fala ainda em números. Por exemplo, se o meu exército tem 10.000 guerreiros e o do meu oponente tem 20.000, aí mesmo que eu tenho que confabular ali com os meus conselheiros como rei, para que eu possa criar um plano estratégico, para que eu possa ou ir para a guerra, ou levantar a toalhinha branca. E se a gente for por livro, Arte da Guerra, tem uma passagem do livro, que o autor fala assim, que às vezes uma guerra você se ganha, não com a guerra em si, mas com a verbalização, com a negociação. Porque a guerra, se nós pararmos para olhar, a guerra é um negócio desumano, é muitas mortes. Nós temos que ter planejamento para começar alguma coisa nas nossas vidas, amém? Eu aprendo isso com a minha esposa, ela é melhor do que eu nisso, tá? A minha esposa é muito, muito melhor do que eu em planejamento, principalmente planejamento financeiro. Ela se dá tão bem com os números, que a hora que eu consigo fazer, eu tenho um jeito de fazer, mas o dela é muito melhor do que o meu. Tenho certeza disso, porque eu já vi ela fazendo, e é muito melhor. E ela tem uma frase que ela fala para mim, que eu estou aprendendo aí. Eu gosto de enfeitar o pavão às vezes, e ela fala assim, ó, o menos é mais. Você não precisa enfeitar o pavão. O menos é mais. Amém? Mas o planejamento é necessário, esse planejamento estratégico. Eu vou começar uma obra, por exemplo, quando a gente ouve muita propaganda de obra por aí, falando assim, do básico, por exemplo, de casa de material de construção, dizendo assim, do básico ao acabamento. A palavra fala que se nós formos começar algo, nós temos que ter um planejamento para ir até o final. Eu não vou deixar a obra no meio do caminho. Amém?
Eu não posso deixar ela parada. Eu tenho que ir até o final. Se eu iniciei um processo, eu não posso parar esse processo no meio do caminho. Eu tenho que dar continuidade a esse processo com um planejamento estratégico, para que aquilo possa acontecer, para que as execuções possam acontecer, para que eu possa medir aquilo e falar assim, não, eu tenho dinheiro para terminar essa obra, eu vou fazer o fundamento, mas eu não paro no fundamento, eu vou para o intermediário, e eu não vou parar no intermediário, eu vou para o final, para o acabamento, para o avançado, amém? E depois eu ainda tenho que dar manutenção naquela obra, quando eu terminar ela. Há uma obra iniciada nas nossas vidas, ela não pode ficar parada, irmãos. Há um planejamento estratégico da parte de Deus conosco, e nós temos que ser os ajudantes de Deus nesse planejamento, para a execução desse planejamento, amém, irmãos? Tem almas lá fora esperando nós, sedentas de Deus. Vamos ajudar Deus nesse planejamento, na conclusão desse planejamento estratégico, amém? Vamos ser o motor que Deus quer que nós sejamos, vamos ter a potência que Deus quer que nós tenhamos, vamos dar a velocidade que Deus quer que nós estejamos dando a essa obra que Ele está colocando nas nossas mãos, amém? Vamos tirar o veículo da inércia, vamos gerar o movimento que Deus está esperando. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Deus é bom. Nós vamos orar para encerrar essa primeira parte agora, amém? E aí nós vamos para uma segunda parte. Quero que você abaixe a sua cabeça e feche seus olhos. Eu poderia chamar você aqui na frente para fazer uma oração por você. Mas eu chamar você aqui na frente para receber uma oração aqui, ou você ficar no seu lugar e receber a oração daí, é a mesma coisa, não vai mudar nada. Você só vai se deslocar do seu lugar e vir até aqui na escada, só. E ainda pode ser que você venha receber a oração e nada mude. Porque você ainda não recebeu aquela coisa por dentro, sabe? Aquela força que quer fazer com que a gente saia da situação que a gente está para uma situação melhor. Amém? E ser um cristão de alta performance. Então eu quero que você olhe para dentro do seu coração e que você enxergue dentro de você. Há algo que precisa ser transformado? Há algo que tem que ser mudado? Há algo que tem que gerar movimento para que esteja saindo da inércia? E nós vamos orar. E se você realmente crer e começar a tomar as atitudes, formar o plano certo e começar a tomar as execuções necessárias, né? Começar a tomar as atitudes necessárias para essa mudança, as coisas vão começar a acontecer. Só que é um processo, não é de hoje para amanhã. Certo? Só que quanto mais potência você dedicar nisso, mais rápido vai acontecer a bênção. Mais rápido você vai chegar no alvo. Amém? Amém. Então nós vamos orar. Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da sua presença neste momento. Pai, que nesse momento o Senhor esteja indo de encontro ao coração dos seus filhos, aqueles que precisam neste momento de algo da parte do Senhor, aqueles que identificaram algo dentro de dos seus corações, dentro deles, e que precisa ser mudado, que precisa ser tirado da inércia, Pai, que precisa gerar movimento, que precisa de um plano para que isso aconteça. Que o Senhor venha com a sabedoria, que o Senhor venha com a força, Pai, que o Senhor venha com a luz para cada um dos seus filhos, e que esse plano a partir de hoje, o start seja hoje, o início seja hoje, que as coisas comecem a acontecer a partir de hoje, que o processo seja iniciado hoje,
E quanto mais dedicação nós colocarmos, mais rápido chegaremos ao nosso alvo. Quanto mais potência colocarmos, mais rápido chegaremos no nosso alvo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz uma obra no coração dos teus filhos nessa noite, para aqueles que precisam, para aqueles que estão buscando, para aqueles que querem uma transformação, para aqueles que querem gerar movimento, para aqueles que querem sair da inércia. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.